Existe uma pergunta que me persegue desde que eu fui à COP30. Como uma conferência criada para discutir a maior crise da humanidade conseguiu se tornar uma rotina? Em Belém, haviam chefes de Estado, carros de luxo enfeitados com bandeiras e hotéis superlotados. E uma cidade que parecia indiferente. No seu caminho para o trabalho, as pessoas não pareciam particularmente interessadas em salvar o planeta. Há 20 anos, isso seria um acontecimento. Mas hoje é uma terça-feira. A explicação mais fácil seria dizer que a humanidade simplesmente não liga mais para o clima. Mas isso tampouco faz sentido. Nunca se falou tanto sobre sustentabilidade. Nunca tantas empresas prometeram salvar o planeta. Nunca houve tantos relatórios, compromissos, selos verdes. Então, por que a falta de interesse? A COP fracassou ou será que ela deu certo demais? Estar em Belém em 2025 ou em Antália em 2026 não significa viver um evento climático, não significa aprender ou debater. A COP não é vivida, ela é consumida. Animais e temperatura são deixados de lado pela nobre causa de quem está do lado de quem na foto oficial, quem teve reuniões privadas e quanto tempo elas duraram. Todos usam a COP para alavancar sua imagem. Já para nós, esse consumo apenas incomoda. Incomoda porque se repete, porque não diz nada e segue dizendo a mesma coisa. Se esse ritual se repete todos os anos, como poderia a questão climática ser tão urgente? É como morar do lado de uma estação de trem. No primeiro dia, você acorda com cada buzina, mas depois de alguns meses, a palavra silêncio passa a ter outro significado. Quando todo evento é história, a palavra histórico perde significado e você se torna um cínico sem esperança, que se recusa a tirar sua bunda da cadeira para fazer algo quanto aquilo que pode te matar, quanto aquilo que vai te matar. E você sabe disso. Não existe uma falta de comunicação. Existe comunicação demais. É que mesmo quando estamos diante do espetáculo perfeito, nós apenas compramos o ingresso quando acreditamos que algo vai melhorar. Quando uma instituição parece deixar de funcionar, temos três reações. Primeiro, reclamamos. Debatemos emocionalmente com outras pessoas e com as paredes. Mas em algum momento nos tornamos menos emocionados. Apenas sabemos das novidades porque a TV da sala está ligada enquanto cozinhamos. A crise vira um objeto de consumo. Mas em algum momento nos tornamos indiferentes. Desligamos a TV. Somos uma geração que coloca Greta Thunberg em um pódio, mas não consegue abrir mão de uma mera sexta-feira à noite. E não é como se tivéssemos abandonado a pauta climática. Apenas esvaziamos esse ritual. Essa solução institucional se torna tão previsível que simplesmente não esperamos nada dela. Nos soa mais factível que a nossa reciclagem de lixo vai impactar em alguma coisa do que uma mesa redonda televisionada às 4 da tarde. É como o seu restaurante favorito. Você ainda consegue sentir o gosto do primeiro macarrão ao limone que você comeu ali. Mas depois de alguns dias, o molho parece meio aguado. Você reclama e volta para descobrir que o cozinheiro mudou. Você fala com o gerente. Ainda tem alguma esperança, mas nada muda e você simplesmente desiste. Não é que o restaurante piorou no dia em que você foi embora. Foi você que deixou de acreditar que valia a pena voltar e reclamar. Enquanto isso, o gerente mensurou que as coisas haviam melhorado e divulgou para todos o relatório de resultados. A crítica não é um ato de rejeição, ela é um selo de compromisso. E o silêncio não transmite paz, ele é desistência. Mas eu quero me focar aqui em um grupo que não foi embora, que também perdeu a fé nas instituições, mas se recusa a ficar calado. Eles também já se cansaram de negociar, ficaram roucos de tanto gritar. Mas eles são jovens, jovens o suficiente para seguir buscando uma saída. Eles não abandonaram a causa,
mas abandonaram a forma tradicional de defendê-la. Isso porque, quando todo protesto parece igual, protestar deixa de ser suficiente. E ao contrário de nós, eles não podem se dar ao luxo de desistir, porque a indiferença cobraria a sua morte. E assim, eles descobrem que protestos não são mais sobre argumentos, mas sobre atenção. É preciso jogar sopa de tomate no Van Gogh, depredar pinturas rupestres, ficar nu no meio do metrô. É fácil chamar esses jovens de radicais, de burros inconsequentes, mas é igualmente fácil chamar as COPs de inúteis. Uma geração inteira perdeu a confiança nas instituições, enquanto a outra perdeu a confiança até na linguagem do protesto. A mobilização política parece possuir um prazo de validade simbólico. E quando discursos, conferências, relatórios, marchas, abaixo-assinados passam a fazer parte do mesmo espetáculo, o que nos sobra? Mas então acontece uma tragédia. Os ativistas conseguem exatamente o que queriam. Eles criam uma imagem impossível de se ignorar. Você olha o tomate, você comenta e compartilha, mas ninguém fala sobre o clima. Quando a imagem passa a importar mais do que a mensagem, o espetáculo engole a causa. E talvez agora aconteça algo ainda mais assustador. O espetáculo aprendeu a consumir até mesmo aquilo que busca destruí-lo. E se isso tudo for verdade, o que acontece quando uma geração inteira conclui que todos os meios civilizados de chamar a atenção já se tornaram parte desse espetáculo? O que ainda nos resta para conseguir interromper o movimento do seu polegar?